Este ano, nos cultos vespertinos, nas parábolas de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13. Nesse ano, nós, os pregadores da Igreja Presbiteriana do Guará 2, temos tido a alegria de pregar nos cultos vespertinos as parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus. Mateus, capítulo 13. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou, diga socorro. Não, pai, socorre o irmão aí, pelo amor de Deus. Que é isso? Misericórdia. Não seja do coração tão endurecido, não. Mateus, capítulo 13. Eu quero convidar você para ficar em pé, à medida que você for encontrando. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Hoje, irmãos, especialmente, hoje no domingo que vem, a mensagem vai ser em duas parábolas, tá certo? Mateus 13, eu vou ler a partir do 31 até o 33. Mateus 13, de 31 a 33. Todos encontraram, irmãos? Leamos todos juntos numa só voz. Assim diz a palavra de Deus. Me dá mais um pouquinho de retorno, por favor, querido. João, se você puder virar esse retorno para mim, eu tento virar esse daqui, para não ter problema. Obrigado. Obrigado, reverendo. Deus abençoe. Mateus 13, de 31 a 33. Obrigado, pastorzão. Diz assim a palavra de Deus, leamos todos numa só voz. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Oremos ao Senhor uma vez mais. Pai, nós exaltamos o teu nome. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Ó Deus, ó Pai, porque tu nos aceitaste e nos recebeste na pessoa do Filho. Obrigado pelo grande Redentor que é Jesus. Obrigado, Deus, ó Pai, pelo preço pago na cruz do Calvário, que nos fez, ó Deus, teus no amado. Muito obrigado, Deus, pelo amor dado a nós na pessoa do Filho. Ó Pai, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, então, conscientes dessa tua bondade, dessa tua graça, pedimos-te que nos enchas com o Espírito Santo. Nós cremos que a fé vem pela pregação. Enquanto a palavra é pregada, eu quero pedir que o Senhor encha o coração do teu povo de fé nessa noite, em nome de Jesus. Ó Pai, mas que o teu Espírito encha a nossa vida e que a presença daquele que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro se faça perceber aqui, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Pai, exalta o Filho nessa hora. Espírito, aquece o nosso coração com a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, tudo isso para a glória e honra do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Assentai-vos. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, amados irmãos, nesse versículo nos revela a dinâmica do crescimento da igreja de Corinto que ele plantou. Ele diz que a igreja cresceu com trabalho duro. Quando diz eu plantei, no grego ele usa o eu enfaticamente. Mas ele diz que Deus usou Apolo para regar. A igreja cresce com trabalho em equipe. Ninguém é dono da igreja. Ninguém faz o trabalho sozinho no reino. Há trabalho duro, mas há trabalho em equipe. Mas, amados irmãos, há uma dependência imensa do Senhor. Porque ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É o Espírito Santo quem converte os corações. É o Espírito Santo que atrai você a Jesus. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, amados irmãos. Assim Paulo narra o crescimento daquela igreja, dizendo que a igreja cresce com trabalho duro, trabalho em equipe, mas trabalho dependente do Espírito Santo.
E nessas duas parábolas que nós lemos nesta noite, o Senhor Jesus revelando-nos, mais uma vez, como grande mestre da oratória que é, lançando mão de figuras de linguagem, usando a símile, ele vem nos revelar, amados irmãos, essa dinâmica maravilhosa, através do qual o reino de Deus cresce. Mas aqui ele não faz como Paulo, que se refere somente a uma igreja específica. Aqui o Senhor Jesus mostra de maneira ampla, amados irmãos, o crescimento do seu reino. E ao olhar então para essas parábolas nessa noite, a mensagem do Senhor para o seu coração e para o meu, porque você é missionário e eu também sou, e todos nós somos responsáveis para que a igreja de Jesus cresça nesse mundo. O texto da palavra nos ensina como a igreja cresce. Como a igreja cresce. Deus chamou você para ganhar almas. Deus chamou você para ser sacerdote. Deus chamou você para ser um missionário. Deus chamou você para ser uma bênção. Esse assunto é de extrema importância para o seu coração, porque você tem uma missão a cumprir na presença do Senhor. Portanto, o Senhor nos ensina nessa noite como a igreja cresce. Em primeiro lugar, Jesus nos diz, com simplicidade. Como a igreja cresce com simplicidade. Como a igreja cresce com simplicidade. Olha aí para a sua Bíblia, meu querido irmão. Versículo de número 31. Versículo de número 31. Você vai ler para mim o versículo de número 31. 1, 2, 3. Pode ler. Outra. O início do 32 diz assim, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Amados irmãos, Jesus, lançando mão da símile, vem mais uma vez nos revelar princípios do reino do qual fazemos parte. Essa é a missão da parábola, nos revelar os princípios do reino. E o Senhor diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Irmãos, fazendo minha pesquisa para pregar para vocês essa semana, eu dei uma olhada na internet, o grão de mostarda, ele chega a ser desse tamanhozinho aqui, certo? Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, certo? Algo simplesinho, pequenininho, talvez desprezado por você. O texto diz que esse homem toma e lança no seu campo. Você lembra, amado irmão, da parábola do joio e do trigo, a mensagem da semana passada, que o campo é o mundo, e o dono do campo é o Senhor. Então, o reino dos céus é semelhante à sementinha de um grão de mostarda. E Jesus explica para nós no início do 32, dizendo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes. O que o Senhor está nos ensinando, amados irmãos, é que a mensagem do Evangelho, ela é simples, clara e nítida, de maneira que o homem mais inculto, mais incauto, menos instruído, quando ouve essa mensagem, se tocado pelo poder do Espírito Santo, ela é tão simples que ela é entendível e pode inteligivelmente transformar os corações. O Senhor nos ensina, então, amados irmãos, que a igreja de Cristo Jesus cresce com simplicidade, certo? Como um grão de mostarda, tem uma semente pequenininha que é lançada na terra, nós, de maneira simples, como povo de Deus, saímos por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Irmãos, essa mensagem é tão simples que ela pode ser dita de diversas maneiras. Por exemplo, João no capítulo 3, versículo 16, no versículo mais conhecido da Bíblia, prega essa mensagem dizendo o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, repita comigo, vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele prega o Evangelho enfatizando o amor. Ele fala que esse amor é generoso porque Deus deu o seu Filho. Ele fala que esse amor é comprometedor porque você precisa crer. Ele fala que esse amor é benéfico porque Deus não quer mandar seu povo para o inferno, mas Ele quer te dar a vida eterna. Paulo, já em Corinto, prega de outro jeito. Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo já prega o Evangelho de outra maneira. Primeira coisa, ele diz que o Evangelho é a prioridade, ele diz antes de tudo. Depois ele diz que o Evangelho é um presente, eu entreguei o que eu recebi, certo? Depois ele diz que o Evangelho é sacrificial, Cristo morreu, mas ele diz que isso acontece porque você é pecador pelos nossos pecados, e ele diz que o Evangelho é histórico, Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, mas ele diz que o Evangelho é bíblico, tudo isso está nas Escrituras. Então é uma outra maneira de pregar o Evangelho.
Hoje vocês viram esses santos homens de Deus cantando aqui, Efésios 2, 8 e 9, de maneira bendita. Outra maneira de pregar o evangelho, Paulo diz, porque pela graça, vamos repetir comigo, vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem que ele fala dessa graça maravilhosa, esse presente dadivoso, e ele diz que essa graça é salvadora. Porque pela graça sois salvos. Essa graça é epística, mediante a fé. Essa graça, amados irmãos, não vem de nós. É dom de Deus, é um presente, amados irmãos. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não depende de você, a glória não é sua. Veja bem que maneira simples e fácil de pregar o evangelho. E se nós, amados irmãos, formos olhar nas Escrituras, há muitas outras formas de anunciarmos o evangelho do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, a mensagem que eu e você temos que pregar é uma mensagem extremamente simples. Qualquer um de vocês pode chegar para um amigo e dizer que há um Deus santo, justo, criador de todas as coisas. Qualquer um de vocês pode dizer que o homem pecou e ofendeu a santidade desse Deus e por isso merece a sua ira. Qualquer um de vocês pode dizer que esse Deus é tão amoroso, mesmo sendo um Deus justo e um Deus de ira contra o pecado, que ele manda seu único filho por amor do seu povo e esse filho entrega sua vida eterna e preciosa na cruz por amor de nós. Qualquer um de vocês tem a capacidade de dizer que se o homem se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crer nele como seu Senhor e Salvador pessoal, esse homem será salvo, será perdoado por Deus, terá a vida eterna e ouvirá o martelo de Deus batendo no seu coração, na sua consciência e dizendo, eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo. Amados irmãos, essa é a boa nova bendita da salvação. Que nós temos, amados irmãos, diversas possibilidades de pregar, mas o que você precisa entender é que a mensagem é simples. Você não precisa fazer 2, 3, 4 doutorados para pregar o evangelho. Você pode pregá-lo com simplicidade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Mas qualquer um de nós sabe dizer quem nós éramos antes de Jesus, o que Ele fez por nós, quem nós nos tornamos depois que cremos nele. Eu vi Ronaldo e Dória, irmãos, contar um testemunho. Não foi aqui em nossa igreja, não, das vezes que ele pregou aqui. Mas ele contava que foi em Londres, quando estava na África, pregar numa conferência missionária, falar sobre antropologia missionária. E havia ali muitos missionários, escolas, pastores, muitos intelectuais. E foi um menininho de 8 anos de idade ouvi-lo pregar ali. Então, quando o menino, a mensagem terminou, ele chegou, pastor Ronaldo, eu vim aqui ouvir o senhor pregar, eu sou filho de pastor, eu fui convertido na escola dominical, na sala da minha mãe, quando eu tinha 6 anos, e eu vim aqui ouvir o senhor aprender, para eu aprender a falar, como falar de Jesus, mas o senhor falou 2 horas, eu não entendi, foi nada. Ronaldo Rio falou, nós adultos somos bem complicados mesmo. Ele, pois é, pastor, mas eu me converti, eu amo a Jesus, um menino de 8 anos, eu quero aprender a falar de Jesus. Anota aí, Davi, você que falou de Jesus na escola essa semana. Ele está aí, meu bem? Cadê? Não estou vendo, não. Cadê? Tá bom, então presta atenção. Em nome de Jesus. Ronaldo disse, você tem que fazer o seguinte, meu filhinho, você só tem que contar quem você era antes de Cristo, o que Jesus fez por você, e agora quem você é depois que Jesus entrou na sua vida. E Ronaldo repetiu com ele, vamos lá? Quem você era antes de Cristo, o que Jesus fez por você e quem você é depois que Jesus entrou na sua vida. E ele falou, só isso, pastor? E Ronaldo, só isso. E o senhor levou 2 horas falando tanta coisa difícil para falar só isso. E, amados irmãos, Ronaldo voltou para Gana. 6 meses depois, ele recebe uma carta do pai daquele menino, um pastor natural da Inglaterra, contando que o menino foi para a escola e começou a dizer aos coleguinhas quem ele era antes de Cristo, o que Jesus fez por eles e quem ele se tornou depois que Jesus entrou na sua vida. E sabe o que aconteceu, amado amigo e irmão? Para a glória e honra do Senhor, aquele menino levou 6 coleguinhas para a igreja em 6 meses. 3 deles já estavam levando os pais para a igreja e uma família já estava levando até os avós. Ora, pois, se Deus pode usar um menino de 8 anos, não pode usar você? Abra a sua boca e anuncie que o Senhor é reto. Anuncie que Deus amou o pecador. Anuncie que nunca ninguém te amou como Jesus, que deu a vida na cruz por você.
A igreja cresce com a mensagem simples do Evangelho, irmão. Não precisa de inventar, não precisa de parafernália. Para quem não veio no simpósio, essa semana na nossa igreja, nós tivemos mais uma vez o abençoado Simpósio da Graça. Na quinta, na sexta e no sábado. Na quinta, o reverendo João pregou o tema Só a Escritura. Na sexta, o reverendo Camargo pegou sobre só a graça e só Jesus. No sábado, e nós tivemos, amados irmãos, para a glória de Deus, mais de 70 pessoas que não são da igreja aqui no simpósio. Louvado seja o nome do Senhor. No último dia, algumas pessoas quiseram dizer publicamente que se comprometeram com Jesus. Nossa missão é pregar o Evangelho. Irmão, a gente precisa aprender isso, sabe por quê? Porque a igreja pode até construir hospital, mas se você parar de construir hospital, alguém vai construir hospital. É bom que a igreja tenha escola, mas se nós pararmos de construir escola, a sociedade não vai parar de fazer escola, não. Mas se nós pararmos de pregar o Evangelho, só as pedras clamarão. Então, amados irmãos, nossa missão precípua, intransferível, inarredável, inalienável, é anunciar ao pecador que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus confiou essa mensagem tão maravilhosa a você. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que os anjos anelavam perscrutar essa mensagem. E ela é sua, Valdir. Ela é sua, Tamerson. É sua, Dani. Deus entregou essa mensagem maravilhosa do Evangelho em nossas mãos. No dia, amados irmãos, em que comparecemos diante do trono de Deus, o que diremos ao Senhor? O que fizemos com esse Evangelho tão maravilhoso que Ele nos confiou? Abra sua boca e fale de Jesus. Irmão, que privilégio imenso é falar de Jesus. Que privilégio maravilhoso é anunciar a cruz. Que privilégio é dizer ao pecador que ele pode ser indultado, que ele pode ser reconciliado, que ele pode ser perdoado, que ele pode ser lavado, que ele pode ser restaurado, que não há pecador tão sujo que Jesus não possa lavar, não há pecador tão perdido que Jesus não possa achar, não há pecador tão desviado que o Senhor não possa resgatar. Anuncie a salvação em Jesus. Fale do amor do Senhor. Se você entendeu esse maravilhoso Evangelho, você não pode deixar de falar daquilo que tem visto e ouvido. Louvado seja o Senhor, irmãos. Irmãos, é muito simples, é muito simples, é muito simples. Então fale do Evangelho. Pregue o Evangelho, anuncie a Cristo Jesus, não há muito segredo. Reverendo João, às vezes eu tenho ido em alguns lugares e algumas pessoas perguntam qual é o segredo do crescimento da igreja do Guaradores. Eu falei, primeiro, segredo nenhum, nós nenhum lá valemos nada, entendeu? Nós todos somos pecadores miseráveis, todos somos. Então, a glória não é nossa. Segunda coisa, Cristo está sendo pregado. Quando o nome de Cristo está sendo pregado, ele diz que ele atrai os pecadores a si. Então, amados irmãos, nós temos que anunciar o Evangelho para que Deus faça a sua igreja crescer, para que pessoas sejam salvas, para que gente de todos os rincões da terra se una a nós, povo do Senhor, para que nós tenhamos a alegria de viver a eternidade em sua presença, para que venha o fim e para que nós reinemos em glória com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém, meu irmão? O que você vai fazer com tão grande salvação? A resposta natural é dizer, Senhor, estou aqui, usa-me para falar do teu Evangelho. Que Deus te use em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Como a igreja cresce? Como a igreja cresce? Com simplicidade. Mas a nossa pergunta existencial continua, como a igreja haverá de crescer? Com exponencialidade. Como a igreja cresce? Com simplicidade. Mas a igreja também cresce com exponencialidade. Olha aí para a sua Bíblia, versículo de número 32. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda. Você já viu o grão de mostarda, que ele é pequenininho? O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Vocês, irmãos. Espera aí. De novo, vou te dar uma nova oportunidade. Leia a Bíblia como quem acredita na Bíblia. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Você. Amados amigos e irmãos, isso aqui é algo para nos deixar perplexos.
Eu estava vendo, amados irmãos, na pesquisa, esse grãozinho de mostarda é pequenininho, mas de repente ele cai na terra, ele morre, ele cresce, como disse o Senhor, então vai nascendo a erva, ela cresce, e de repente a árvore de mostarda, amados irmãos, chega a ter 3 metros de altura ou até mais. Se você chegar em casa, porque você não vai mexer no Google agora, e botar lá árvore de mostarda, você vai ver algumas grandes, frondosas, cheias de aves, amados irmãos. E Jesus disse que assim é o reino de Deus, assim é a mensagem do Evangelho. A semente é simples, mas de repente ela é pequenininha, e ela é de maneira exponencial. Lembre-se que um exponente é o número sobre o qual uma potência é elevada. Quando você eleva, amados irmãos, 8 ao quadrado, quanto é que dá, meu irmão? Quem é bom em matemática? 64. Eita, turma inteligente. 11 ao quadrado, matemáticos, me socorram. Quanto é que dá? Opa, povo abençoado. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, o crescimento é exponencial. Quando você eleva um número a uma potência, amados irmãos, o crescimento é multiplicador, expansivo, incontável. Você não pode medir. E o que Jesus está dizendo é isso. Você pega uma sementinha de nada, você olha para aquela sementinha, você não dá nada por ela, mas você joga ela na terra e ela é aguada com a graça de Deus. E quando cresce, ela vai surpreendendo, ela vai se tornando árvore e tornando-se uma árvore frondosa. E aí o que acontece é que depois que ela é uma árvore frondosa, vêm as aves dos céus e fazem seus ninhos nessa árvore. Aves de distintos lugares, de distintas nações, sobem nessa grande árvore da mostarda, amados amigos e irmãos, e se aninham nos seus ramos. O que Jesus está dizendo, amados irmãos? Que o crescimento da igreja é numérico, que o crescimento da igreja é expansivo. Amados irmãos, eu não gosto daquelas pessoas preguiçosas que dizem que a gente não tem que se preocupar com o crescimento numérico da igreja. Não, importa é a qualidade. Vai tomar vergonha na sua cara. A Bíblia fala de qualidade e quantidade. Se você lê o livro de Atos, a Bíblia é clara, ela fala de quantidade e qualidade. Deus diz, amados irmãos, que vai converter os seus eleitos. Deus tem um povo, amados irmãos, do tamanho da areia do mar. E Deus quer usar a gente. Então o crescimento da igreja é numérico. Nós não devemos ficar, amados irmãos, dizendo, não, eu não estou nem aí com isso não. É claro que é o Espírito quem converte. Mas se nós pregarmos para um, amado irmão, se ele não for eleito, ele não vai converter. Mas se eu pregar para 1000 e desses 1100 forem escolhidos, aleluia, já tem uma nova igreja presbiteriana, onde nós vamos pregar a palavra e servir o Senhor com alegria. Então, irmãos, nós temos que buscar a pregação do Evangelho para ganhar o maior número de almas possíveis. Preste atenção na fé cristã, o que Jesus está dizendo é isso aqui. Jesus treinou durante 3 anos, quantos homens? 12. Depois de treinar esses 12, ele é arrebatado, ele deixa uma igreja do cenáculo com quantas pessoas? 120. Depois há um primeiro sermão, num grande avivamento. Quantas pessoas se convertem? Depois do segundo sermão, quantas? 12, 120, 3.000, 5.000. E aí, amados irmãos, esse evangelho chega a Samaria, esse evangelho chega à Europa, esse evangelho chega aos confins da terra. E hoje esse evangelho, amados irmãos, é uma árvore frondosa espalhada pelo mundo inteiro. Há gente de todas as nações, de diversos continentes que creram no Senhor Jesus. O evangelho, amados irmãos, é esse que cresce numericamente. Alguns estudiosos dizem que o mundo já vai chegando para 7 bilhões de habitantes. E alguns dizem que desses 7 bilhões, provavelmente 4 bilhões são cristãos. Nominais, certamente. Imaginemos, amados irmãos, que desses 4 bilhões, 1,5 milhão são de cristãos, 1/3. 1,5 bilhão é muita gente no mundo, irmão. De gente comprometida com Deus. O evangelho que começou com o Senhor Jesus, com uma mensagem simples, na Galileia, de uma maneira rejeitada, já está aí há 2000 anos salvando almas, crescendo e buscando para si gente de todos os rincões da terra. O evangelho, amados irmãos, ele tem um crescimento visível, ele tem um crescimento numérico, ele busca salvar muitas almas, ele tem um crescimento exponencial. E é por isso, irmãos, que nós, como igreja, pregamos o evangelho aqui. É por isso que essa igreja apoia missões fora do Brasil. É por isso que nós temos o Nordeste no nosso coração e temos alguns missionários lá sustentados no Nordeste e não vamos abrir mão disso em nome de Jesus. É por isso que a gente quer alcançar a América Latina, é por isso que a gente quer alcançar o mundo, é por isso que a gente quer abençoar essa cidade. É porque, amados irmãos, o evangelho veio salvar gente de toda raça, de toda tribo e nação. Imagine comigo, irmão, o dia que você estiver diante do Senhor, diante do trono,
naquele culto glorioso da presença do Senhor Jesus. Apocalipse, amados irmãos, conta para nós, no capítulo 5, a partir do versículo 11, falando desse culto final no céu. E ele diz que ali estão os anjos, certo? Estão os seres viventes que simbolizam os anjos e os anciãos que simbolizam todos os crentes de todas as épocas. E a Bíblia diz que lá diante daquele trono, o número deles é de milhões e de milhares. E eles então todos juntos ali, gente de rosto de toda raça, de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação, eles cantam para Jesus o seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber sabedoria, riqueza, força, glória, poder, honra e louvor. E aí a Bíblia diz, amados irmãos e amigos, que depois de tudo, e aí eu viajo com C.S. Lewis, eu fui no grego olhar o que é a palavra criatura. E a Bíblia diz que não é só seres humanos, se referem a seres criados. E aí a Bíblia diz que depois desse momento de adoração no céu e de glória, toda criatura, a gente vai viajar na imaginação de Lewis, que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e no mar. Você vê que C.S. Lewis em Nárnia, que simboliza o reino de Deus, animais falam, árvores correm. Irmãos, eu não sei se será assim naquele dia glorioso e final, mas a Bíblia diz que toda criatura, imagine os pássaros cantando, imagine os leões rugindo, imagine as vacas mugindo, e todos cantam aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! É por isso, amados irmãos, que nós temos que pregar para muitos, porque nós cremos que Deus tem um grande povo que precisa ouvir a salvação. Imagine, amado irmão, você estar ali com aquelas pessoas que você, amado irmão, foi usado para que elas viessem a Cristo Jesus. Outro dia eu falei aqui, amados irmãos, que eu quero chegar no céu com todos aqueles que Ele me deu. E alguém virou para mim: eita, pastor, o senhor é Jesus? É o senhor que vai chegar lá com todos aqueles que Ele te deu? Eu falei: é claro que Ele deu para Jesus. Mas se o Senhor me usou para buscar, aleluia, eu vou de mãos dadas com eles. Louvado seja o Senhor! Eu quero estar no céu com todos aqueles que o Pai deu para Jesus e me usou para buscar, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu não quero viver nenhum de vocês no inferno. Eu gostaria que todos nós estivéssemos na presença. Então, creia no Senhor. E como quem crê no Senhor, ame o pecador, porque Deus amou o pecador a ponto de dar seu único filho pelo pecador. Então, irmãos, nós temos que fazer? Abrir a nossa boca, falar de Jesus. Irmãos, crianças falam de Jesus. Eu contei para vocês, semana passada eu fui para São Paulo, no táxi ali, amados irmãos, que alegria foi pregar o Senhor Jesus. Para uma pessoa que talvez muita gente nem quereria pregar, o Senhor me deu a bênção de anunciar o Evangelho. Deus tem usado crianças dessa igreja aqui para anunciar o Evangelho. Mas nós temos que orar, irmãos, nós temos que continuar orando o que nós fazíamos há alguns anos aqui. Senhor, dá-nos o guará para Jesus, senão nós morreremos. Senhor, dá-nos os teus eleitos. Alguns de vocês lembram, nos tempos passados, quando nós não tínhamos dinheiro para construir o templo, o dinheiro da igreja acabava, e a gente ficava de joelho e chorava: Deus não tem dinheiro, Deus não tem alvará, Deus, o Senhor tem tudo, Deus dá-nos almas. Nós começamos a orar: Senhor, faz o povo desses prédios descerem, o povo dessas quadras chegarem. E, irmãos, Deus começou a trazer o povo sem ninguém trazer. Deus faz assim de maneira maravilhosa e poderosa. Então, irmãos, nós temos que dizer: Senhor, dá-nos almas. Temos que orar como Whitefield. O Rick foi para a Inglaterra e me ensinou a falar agora. Não é Whitefield, é Whitefield. George Whitefield dizia o seguinte: amados amigos e irmãos, dá-me almas ou leva a minha alma. Ou como John Knox, o pai do presbiterianismo: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Irmão, o estereótipo de presbiteriano, que é algo frio, é ridículo. E não compete a nós, não parece conosco. Os presbiterianos que começaram essa igreja eram gente cheia do fogo de Deus no coração, com teologia reformada até o tutano, mas com grande paixão por Deus. Knox orava: Senhor, dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. O Welsh, genro dele,
Amado amigo e irmão, nas madrugadas geladas da Escócia, casado com a filha mais nova de John Knox, ela botava a mão na cama do lado e não achava John Welsh. E aí ela ia para a sala, amados irmãos, 10 graus abaixo de zero, e aquele homem lá, orando, e a fumaça saindo da boca, era: homem, você vai adoecer, volta para a cama. Ele diz: como eu posso estar dormindo? Se Deus colocou debaixo da minha liderança mais de 3.000 almas, que eu não sei se sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Irmãos, nós precisamos do poder de Deus. Nós temos que ter paixão pelas almas. Minha oração é que cada crente dessa igreja seja um missionário. Amém, meu irmão? Amém. As almas que você prega para elas custaram o sangue de Jesus. O preço mais caro do universo. Que Deus nos dê almas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus dê a bênção em PG2, dentro de pouco, de sua igreja, de 1.000 membros, para a glória e honra do nome de Jesus. E daqui a pouco 3.000 para a glória e honra do Senhor. Quem crê, diga amém! Louvado seja o Senhor. Como a igreja cresce. Como a igreja cresce, meus amados irmãos? Depois com? Mas como a igreja cresce? Ela cresce com simplicidade, sim, com exponencialidade. Eu estou falando até espanhol agora. Com exponencialidade. Mas, amados amigos e irmãos, a igreja cresce com integralidade, certo? Eu não quis usar integridade para você não conferir. Foi esse termo mesmo que eu quis usar. Como a igreja cresce com integralidade, com sinceridade, com simplicidade, com exponencialidade e com integralidade. Próxima parábola, versículo de número 33. Leiamos, amados irmãos, esse versículo tão precioso, versículo 33. Disse-lhes outra parábola. Leiam todos vocês comigo, numa só voz. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O Senhor Jesus vem nos dizer aqui, meu amado Douglas, que o reino dos céus cresce com integralidade. O que é isso? Uma mulher, ela tem um bocado de fermento, ela não quer perder. Então ela pega aquela farinha, aquele trigo lá dos judeus, ela molha a farinha, bota o fermento, passa água, amassa e faz uma massa. E ela guarda em 3 pedaços separados. E aí ela guarda e depois de um tempo, sabe o que acontece? O fermento, ele está colocado só numa parte, mas ele vai abrindo, ele vai entrando, e de maneira sem eu e você sabermos como, ele vai se espalhando, ele vai entrando, ele vai dominando toda a massa, e de repente a massa, que era um negócio pequenininho, começa a inchar, começa a ficar gordinha, certo? E vai inchando, e você comeu e ficou esse gordo, por isso que está aí, Deus tem misericórdia de mim, de você, por isso que eu estou gordinho. Mas, amados irmãos, o fermento faz a massa inchar, com integralidade. O fermento ele vai entrando em todos os recônditos, em cada espacinho da massa. O que Jesus está querendo dizer para nós com isso, amados irmãos? A mulher separou em 3 medidas e as 3 cresceram. Sabe o que significa isso? Que o Evangelho, o reino de Deus, ele cresce numericamente, mas ele também cresce para dentro. Ele também cresce no seu coração. Ele não só converte uma grande multidão, mas ele muda o coração do convertido. Ele é colocado como fermento na alma, no peito, no coração daquele que recebe. E de repente, então, ele vai se espalhando. E o amor ao mundo, a vida pecaminosa, aquilo que ofende o Senhor, o desejo de agradar a si mesmo, a lascívia, vai batendo em retirada, em nome de Jesus. Porque o Evangelho muda o homem de dentro para fora. Então, amados irmãos, o crescimento do Evangelho é exponencial, alcança a multidão, mas ele muda o indivíduo, ele muda o coração, ele muda desde o mais profundo do seu ser, ele muda o seu interior, ele muda cada aspecto da sua vida. É isso que Jesus está dizendo, amados irmãos, que a igreja cresce com integralidade. O Evangelho salva você, mas não deixa você do jeito em que você estava. O Evangelho tira você da lama, mas agora ele vai tirar a lama de você. O Evangelho é o Senhor Jesus, irmão. Ele perdoa os seus pecados. E agora, depois de crente, quando você pecar, o Espírito Santo vai visitar você com uma tristeza maravilhosa, para que você odeie o pecado, odeie o diabo, odeie o inferno e odeie tudo aquilo que vai destruir a sua vida.
E de repente, então, quando você já foi tirado da lama, agora na santificação, o Senhor vai tirando a lama de você. E esse é o crescimento integral que o Evangelho vai realizando dentro do seu coração como indivíduo. A igreja cresce para fora, mas a igreja cresce para dentro. A igreja cresce com a transformação dos corações. E para mim, irmãos, o quadro maravilhoso que revela isso, eu citei semana passada, Fábio pregou nesse texto na quarta, nosso querido ex-seminarista Fábio, mas, amados amigos e irmãos, eu vou repetir o texto de novo, porque ele é lindo, ele abre o livro de cânticos, o livro de orações, o livro de reflexão da Bíblia, e o quadro diz o seguinte, eu vou citar só a metade dele: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, esse para mim é o melhor quadro do fermento que cresce para dentro. Sabe por quê? Porque esse texto, amados irmãos, revela para nós as características da vida cristã, da espiritualidade cristã. Primeira coisa que você aprende, a vida cristã, ela veio para mudar a sua ética. Esse homem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, amados irmãos, a fé cristã vem mudar o seu pensamento, vem te dar doutrina. Antes ele tem prazer na lei do Senhor e ele medita na sua lei de dia e de noite. Mas, amados irmãos, a fé cristã vem para mudar as suas emoções e te dar intimidade com Deus. Ele está plantado junto à corrente das águas, e a corrente das águas é o Espírito de Deus. E por isso ele cresce e dá fruto para a glória e honra do nome de Jesus. Esse salmo, irmãos, ele revela os aspectos das dimensões da espiritualidade reformada. Nós somos reformados, não somos? A espiritualidade reformada, eu gostaria que você soubesse, ela tem um aspecto doutrinário. Ela treina a sua mente, ela te ensina a pensar. Se você é reformado, você não pode deixar o seu cérebro sepultado naquela porta. Mas ela não é, amado irmão, racionalista, porque ela se baseia na revelação. Ela não tem uma idolatria da razão. Mas a fé reformada, ela aborda as suas emoções. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos reformados, era chamado de o teólogo do coração e do intelecto. Ele disse que nós devemos amar Deus tanto com a nossa mente como com os nossos corações. Ele estudava 13 horas por dia, mas no final do dia pegava o seu cavalo e saía para a floresta de Connecticut, às vezes com a esposa quando dava, e orava, e chorava, e chorava, e orava, e era cheio do Espírito Santo de Deus. Dr. David Martin Lloyd Jones, no livro Os Puritanos, diz que certa feita Jonathan Edwards saiu para cavalgar, e ele teve uma visão, uma percepção da glória de Cristo Jesus, que ele ficou tão perplexo e desceu do seu cavalo e chorou ininterruptamente por 2 horas seguidas. E se perdeu na floresta na qual cresceu e que conhecia como a palma da sua mão. Então, na espiritualidade reformada, a boa doutrina, mas há lugar para as afeições, para a intimidade, para a oração, não para emocionalismo, mas para emoção guiada pela palavra, intimidade com Deus. Mas há, amado irmão, além de um aspecto doutrinário e de um aspecto emocional, há um aspecto prático. A vida é transformada. Então, meu irmão, esse é o fermento que é colocado em você. De repente, então, você vem para o Evangelho e você não entendia nada da Bíblia, e o Espírito Santo abre o teu entendimento, e você vem para a escola dominical, e você vem para o sermão, e você começa a ouvir Jesus, e você começa a crescer no entendimento da fé. Mas, de repente, então, quando você conhece a Deus de verdade, você começa a amar a Deus. Quando você entende que um Deus santo, justo, infinito, um Deus eterno, olhou para você, amou você, teve misericórdia da sua vida, deu Jesus por você. Ele tinha que ter te jogado no inferno, mas Ele te amou, Ele te atraiu, Ele colocou o Espírito em você, Ele não vai te perder jamais. Isso te enche de amor, de júbilo, de alegria nesse Deus. E a consequência natural é que você vai sair daqui. E ainda que você for tentado, e ainda que o diabo bata a sua porta, você vai dizer: eu não vou trair aquele que deu sua vida na cruz, por amor de mim. Louvado seja o Senhor, meu irmão.
Esse crescimento integral, amado irmão do fermento, é Deus mudando a sua maneira de pensar, é Deus mudando o seu relacionamento com Ele, é Deus mudando a sua maneira de agir. É você atuar como um cristão, é você entender que o Evangelho veio para mudar sua mente, mudar seu coração e mudar a sua maneira de agir. Então, no nome de Jesus, preste atenção, a igreja cresce com números, mas a igreja cresce para dentro. Eu quero lhe perguntar nessa noite, em nome de Jesus, como está a sua comunhão com o Senhor? Você poderia me dizer que é um homem cheio do Espírito Santo? Você poderia me dizer que você está lendo a sua Bíblia todos os dias? Você poderia me dizer que você, para a glória de Deus, tem vencido os pecados nos quais você caía há 5, 10 anos atrás? O Senhor veio mudar você como um todo. Não dá, amado irmão, para dizer que é crente e continuar vivendo do jeito que você vivia. Não dá. Como está a sua vida com Deus? Você tem tempo todos os dias para ler e estudar a palavra do Senhor, para ouvir Deus falar com você? Você tem tempo para orar todos os dias? Amados irmãos, eu estou fazendo discipulado com o conselho, estou doido para fazer com vocês todos, mas tem que esperar. O discipulado no modelo coreano vai humilhando a gente, vai tratando, para depois o crescimento ser glorioso. Mas uma das coisas que o Osasco disse essa semana no conselho, no primeiro módulo a gente começou a orar 15 minutos. Ele falou assim: pastor, esse negócio de cada presbítero orar 15 minutos todo dia está causando uma revolução que a gente nem imaginava. Porque agora, irmãos, os presbíteros da igreja, cada um tem que orar com a esposa no mínimo 3 vezes por semana. Eles têm que fazer um culto com seus filhos em casa. Para a glória de Deus, na primeira semana, quando nós trabalhamos o discipulado, alguns presbíteros testemunharam no seu trabalho em hospital para a glória e honra de Jesus. É isso, irmão, o discipulado é Deus mudando você de dentro para fora. E esse é o nosso desejo, irmão. Ter aqui, para a glória de Deus, uma comunidade de gente madura na fé, onde você, de fato, é um discípulo que ganha almas, que salva o mundo, que faz toda a diferença, que mostra para essa cidade o que é ser de Jesus, o que é viver para a glória de Jesus. Então, eu quero convidar você a olhar para a sua vida nessa noite. Existe alguma coisa que está apagando o Espírito na sua vida? Você é uma pessoa que só vem no domingo e fala: e aí, Deus, valeu, viu? Valeu, Jesus morreu, gente que fina no Senhor, e esquece de Deus durante a semana. Como é que está a sua vida com Deus? E aí você se pergunta por que as coisas não têm dado certo. E aí você fica assim, sem saber: ai, pastor, eu fico em casa e estou sentindo uma tristeza terrível, e come pizza e a tristeza não passa, e come chocolate e a tristeza não passa, e bebe refrigerante, aí vai chegar a 200 quilos e a tristeza não vai passar. Porque você está sem comunhão com Deus. E aí liga e assiste um filme, e assiste novela, e assiste não sei o quê. E aquela angústia continua na alma. É Deus que está te chamando para orar. É Deus que está te chamando para comunhão. E você não vai ter alegria e paz enquanto você não tiver um relacionamento vivo e pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. Então, nessa hora, meu irmão, que o Senhor hoje, nesse crescimento maravilhoso do reino, mude o seu coração. Peça perdão a Deus, porque Ele não é sua prioridade. E saia daqui hoje dizendo: Senhor, eu vou ler minha Bíblia todos os dias. Ah, pastor, mas eu não tenho hora. Eu tenho filho, tenho 2, tenho 3. Ah, irmão, Enoque tinha filhos e filhas e tinha tanta comunhão com Deus que foi arrebatado. Então não tem desculpa, não. Tá certo? Não venha com conversa. Pastor, mas como é que eu faço? Levante meia hora mais cedo. Deixa de ser preguiçoso. Leia a Bíblia e ore, e você vai ver como o seu dia vai ser diferente, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O Senhor quer mudar você de dentro para fora. Você já creu no Evangelho, agora entregue-se de todo ao Senhor, e você vai ver o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher totalmente entregues em suas mãos. Irmãos, a igreja cresce porque Cristo deu sua vida na cruz por ela. Nós fomos redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: nós não nos sacrificamos para alcançar a redenção. Mas o Senhor Jesus disse para nós que a vida cristã é sacrifício. Hoje é o dia da igreja perseguida. Nós oramos pela igreja perseguida de manhã e vamos orar aqui. E o Senhor Jesus disse que Deus nos deu a graça não só de crermos em Cristo, mas de padecermos por Ele. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E se você de fato quer deixar de viver para si, se você foi crucificado com Cristo, a sua vida vai ter lutas. Você foi salvo só pelo sacrifício de Jesus.
Mas ainda no meio das lutas, eu quero lhe dizer que você vai ser uma pessoa feliz, cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, usada por Deus para ganhar almas, usada por Deus para abençoar a cidade, usada por Deus para mudar o seu contexto. Amado irmão, Deus pode fazer grandes coisas através de você, para a glória e honra do nome de Jesus. Deus está chamando você hoje. Meu filho, coloque-se em minhas mãos. Eu quero usar você. É simples, abra a boca e fale o evangelho com simplicidade. Fale para o maior número de pessoas. A igreja cresce com simplicidade e com exponencialidade. Mas, meu querido filho, derrame o seu coração na minha presença. Confesse os seus pecados. Eu vou te mudar de dentro para fora. E você verá que a transformação do evangelho é com integralidade. Como a igreja cresce? Com simplicidade, com exponencialidade, com integralidade. Olhe para o Senhor. Nunca ninguém te amou como Ele. Diga, Senhor, eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Usa-me como missionário. Usa-me para que a Tua igreja cresça. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Que Deus te use para ser uma bênção nesse mundo. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. E Heracles vai cantar para nós. A gente tem que aproveitar quando ele vem à igreja agora. Feche os seus olhos. Depois que o Heracles cantar, a gente vai orar nessa noite.